Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa ideia é falar um pouquinho sobre esse aviso, né? Que algumas vezes acontece aí, principalmente quando a gente tem um CNC que perdeu os dados, né? O pessoal não tinha backup e aí fala assim: ah, eu tenho uma máquina igual aqui, vou passar o backup dela para você e você carrega para mim aí. Depois que a gente já descobriu alguns problemas, resolveu lá os problemas e a gente se depara com essa mensagem ao carregar os dados. Normalmente isso sempre acontece quando o cliente te passa o backup de um equipamento que ele diz que é igual, porém na verdade não é igual, né? Ele não entende que as partes do CNC, como o próprio software básico, né, que é sinalizado aqui no cabeçalho logo que entra, né, às vezes pode ser de edição diferente, né, o sistema, às vezes você tem equipamento que tem DINFO, que é uma identificação de um código para FANUC, junto com esse número de série, identifica várias coisas no CNC, né, é importante esse código, e tem CNC que não tem esse código, que é um sistema de rastreamento, então os CNCs que não tem esse código são mais abertos ali para você fazer algumas coisas, e os que tem esse código de DINFO, eles são mais restritos, mais fechados, para você poder lidar com o sistema de software da FANUC. E o cliente ainda te passa um backup de SRAM, que é um compacto de uma memória, de um equipamento que ele acha que é realmente igual, e ao carregar a gente recebe essa mensagem, então a gente entende que não é igual. Muitas vezes, se o cliente tiver um backup individual ou conseguir tirar um backup individual do equipamento que ele está utilizando como base para poder trazer esses dados, ajuda bastante, porque aí você carrega os sistemas CNC e parâmetros PMC de forma separada e muitas vezes isso evita esse de problema, acaba não acontecendo. A outra razão é porque quando você tem um equipamento com um ID-Info e outro sem, e você não prestou atenção nisso, fez o backup de SRAM e vai devolver para o sistema, e ele entende que é igual, que é o mesmo equipamento, e a gente sabe que na verdade não é bem assim, aí o sistema que você está carregando tem alguns parâmetros a mais, né, e falta alguns parâmetros importante, né, ou vice-versa. Isso provoca também essa mesma mensagem, né? Então, faça o backup, né, e guarde esse backup para o momento que você realmente precisar, mas muitas vezes ninguém ouve isso, não faz não tem esse cuidado, né? E aí entra numa problemática como essa. E nesse caso, às vezes ter o backup individual pode ser uma maneira de resolver esse tipo de problema. Talvez você tenha que fazer alguma parte da parametrização depois na unha, tentar ajustar com algumas coisas, mas no normal, dependendo do tipo de equipamento, você até consegue fazer um backup de forma separada para você restaurar tudo de forma separada. Agora, na hora que você faz o backup de SRAM, tudo que está na área de memória do seu CNC passa para carregar. Quando você faz isso, né, fez o backup de tudo lá, você está carregando os dados que alguns você nem sabe que você copiou, daria para copiar, como por exemplo o ID-Info, eu não posso alterar ele é um código fixo que nasceu com aquele CNC ali na estrutura que a FANUC tem. Eu não altero ele, não consigo alterar, mas eu consigo copiar. Uma vez que ele vem pelo backup completo, que é o backup de SRAM, de forma digital ele está lá, essa informação digitalizada, né, toda codificada, e você ao restaurar, ele tenta imprimir essa codificação em cima desse novo sistema. E aí é onde também uma grande razão para gerar esse tipo de alarme, né? Ou no caso aí é um aviso, né? Mas a gente considera como um alarme porque eu só consigo sair dessa situação aplicando um reset delete. Até onde eu conheço não tem um meio de reverter essa mensagem, né? Retirando esse problema sem ter que limpar a memória SRAM, né? Então, na SRAM tem lá os parâmetros CNC, parâmetro PMC, programas, offset ferramenta, vai ter o datasheet do comando que é o minfo, vai ter o ID-info, que é esse código de codificação. Mas quando eu faço o backup desse SRAM, é um conjunto de tudo e você está carregando esse conjunto todo. E aí é onde sinaliza essas falhas, porque segundo o manual que você lê, você tem uma impressão que é uma questão de você alterar softwares de sistema no CNC. É algo que não é tão simples assim de fazer, até bem difícil, e na verdade é aquilo que é sistema operacional da FANUC, que é a propriedade intelectual deles. Então a FANUC, a princípio, cria seus bloqueios, né, e não tem o que fazer, tem que lidar com a FANUC, que ali está a propriedade intelectual da tecnologia que você está trabalhando, né? Então o backup individual pode ser uma ferramenta para você resolver esse problema, porque você não tem backup nenhum, né? Pegou um backup de SRAM de uma máquina igual, e a gente sabe que realmente nem sempre é assim como se imagina, e ao fazer aí o processo de restauração se depara com esse alarme ao tentar carregar. Tem uma imagem aqui disso de forma real, né? Uma experiência aí que aconteceu no laboratório, porém aqui, nesse caso específico, não era problema de dados para restaurar. Teve casos que surgiu essa mensagem após um processo de tentativa de alteração de algum parâmetro, parâmetro assim, não manualmente, mas transferência, né? Executando uma transferência, e aí alguma coisa interrompe, ele
cai o sistema, quando você rearma, às vezes pode acontecer de rearmar já com essa mensagem aí. Então aqui em cima está o cabeçalho do software básico. Então, ao copiar de uma outra máquina que a gente entende que é igual, você que trabalha acha que é igual, dá uma conferida nesse software aqui, ó, ver se ele bate o código do software com a sua edição. Então essa é a nossa dica de hoje, né? Mostra um pouquinho para a gente a importância do que o backup se apresenta nesses casos, né? Então uma ajuda que é necessária, favorece a ter um bom resultado à medida que você sabe avaliar o que está acontecendo. Algumas vezes pode ter defeito de hardware associado, mas aí só em laboratório para você fazer os testes, alterar, trocar de placas, deixar um tempo rodando para ver o que acontece, né? Se o defeito não é imediato, principalmente quando o defeito você percebe que precisa de mais um tempo para amadurecer até o que foi feito para efeito de teste. Então, carreguei, está funcionando, ótimo, mas testar um tempo para ver se não vai cair nessa situação por uma falha de hardware, né? Agora, sendo dados, você conseguiu o backup correto, não vai ter problema. Ou partir para a montagem individual, certo? Essa é a nossa ideia de hoje. Espero que ajude a todos aí, ou aqueles que já até vivenciaram essa falha. De repente pegou uma situação diferente, compartilha com a gente aí.